Olá meus amigos, aqui é o Faria Sobrinho aqui do canal do JP. Vamos aqui ver essa notícia e falar um pouco sobre a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de 2022. Que relação a Copa do Mundo tem? Qual a relação entre a Copa do Mundo e as ditaduras no mundo? Qual é a relação que tem? Existe alguma relação? O que está por trás desta Copa do Mundo? Eu sei que pouca gente tem interesse em saber o que está por trás, né? O que está por trás da Copa do Mundo, da Copa do Mundo 2022. O que está por trás, minha gente? Olha, fique até o final desse vídeo. Eu lhe peço, se inscreva, curta, compartilha e ativa esse sininho aí para que você possa receber todas as notificações do nosso canal. Então, o que está por trás? O que está por trás da Copa do Mundo? Qual é a intenção? Qual é o objetivo dessa Copa? Eu vou fazer aqui um sequenciamento do que está acontecendo no mundo que tem relação com essa Copa do Mundo, certo? Muitas pessoas não estão atentas, porque existe algo por trás que não deixa você enxergar o que está acontecendo, certo? Vamos aí para essa primeira notícia do portal UOL. Veja aí, ó. Proibição de cerveja lembra ao mundo que o Catar é uma ditadura absolutista. Olha, minha gente, isso aqui tem passado desapercebido aos olhos de muitas pessoas e elas acham que elas podem continuar vivendo as suas vidas, trabalhando, sem atentar para o que está acontecendo no mundo. Então, o que está por trás desta Copa do Mundo? Vamos acompanhar os fatos, alguns fatos que eu vou detalhar, para que os seus olhos possam ser abertos e você possa enxergar realmente o que está acontecendo no mundo e o que está por trás dessa Copa do Mundo, certo? Então a primeira notícia é essa, né? Proibição de cerveja lembra ao mundo que o Catar é uma ditadura absolutista. Vamos dar uma lida aqui nessa. Diz assim: em nome da maior festa do futebol, a Copa do Mundo, e dos negócios bilionários motivados por ela, o Catar recebeu uma espécie de salvo-conduto planetário. Há meses o espaço dedicado ao país no noticiário internacional trata na maior parte da construção de estádios, preparação do evento e atrações turísticas do território. As violações dos direitos humanos ocorridas ali são tratadas apenas de passagem, de forma protocolar, uma espécie de pé de página que acompanha as informações esportivas. Ou seja, o Catar é uma ditadura, certo? Que viola os direitos humanos, todos os direitos humanos, e o mundo, a FIFA, resolveu fazer uma Copa do Mundo no Catar. Uma espécie, como diz aqui o jornalista, vamos ver aqui, Chico Alves, colunista do UOL, certo? É do UOL, quem está dizendo. Não sou eu. Uma espécie de salvo-conduto para o Catar. Por aí, nós vemos que aí tem bilhões, é muito dinheiro, meus amigos, certo? É muito dinheiro. Ó, vamos continuar aqui nessa notícia. É como se fossem meros detalhes a censura à imprensa, a criminalização da comunidade LGBTQI. Você veja aí que essa comunidade LGBTQI, até no Catar, ela não tem direito de nada. Ó. Aí vamos aqui, ó, a limitação dos direitos das mulheres e os maus tratos a trabalhadores migrantes expostos a temperaturas extremas e com baixos salários. Cerca de 6.500 deles teriam morrido na construção de estádios, informou o jornal inglês The Guardian. Olha, esse jornal inglês The Guardian, um dos jornais mais respeitados da Europa, né? Um jornal inglês, um jornal aí britânico da Inglaterra. Então, meus amigos, é incrível
como se abre aqui uma exceção para uma Copa em uma ditadura. É incrível como isso acontece. Agora vamos ver aqui mais o que está acontecendo, que ligação tem isso aqui. Isso aqui o mundo está sendo preparado, veja bem, preparado para poder aceitar que se implante uma ditadura, um governo global, Então, essa Copa do Mundo, nós podemos aqui associar ela aqui com uma outra notícia aqui. Veja bem aqui, vamos conversar por essa aqui, olha só. Vamos começar por essa não. Vamos ver aqui, deixa eu ver se é essa. Não é essa. Não é essa. Vamos ver se é essa aqui. Tá aqui. Olha, vamos começar por essa notícia aqui da Venezuela, porque a Venezuela se tornou recentemente, aí alguns anos atrás, uma ditadura. Uma ditadura. Certo? Vamos ver aqui essa notícia. Como a Venezuela se tornou uma ditadura? A Venezuela, gente, ela é vizinha do Brasil, fica aqui na América do Sul, certo? Quando se pensa na formação de uma ditadura, usualmente imagina-se casos em que a tomada do poder é realizada à força por militares. Durante a Guerra Fria, a maior parte dos colapsos institucionais se dava por golpe de Estado. Entre os exemplos latino-americanos constam o Brasil, a Argentina, a Guatemala, o Peru, a República Dominicana e o Uruguai. Entretanto, o processo de corrupção das instituições, responsável por criar estabilidades institucionais e recessos democráticos, é passível de ocorrer por intermédio de líderes eleitos democraticamente que subvertem o próprio processo que os conduziu ao poder. Azirruc e Tom Ginsburg denominam esse processo de regressão constitucional. Pode-se dizer que este é o caso venezuelano. A Venezuela era a democracia mais duradoura da América do Sul, vigorando desde 1958. Isso começou a mudar quando a economia do país, altamente dependente do petróleo, afundou em uma recessão ao longo de uma década devido à crise do combustível e a população viu suas taxas de pobreza quase dobrar. Então, pessoal, vamos aqui resumir essa notícia, porque o vídeo vai ficar um pouco grande, mas é bom você ficar até o final para você entender o que é que está acontecendo, o que é que está por trás da Copa do Mundo. Senão você não vai entender e você vai ser um cego que não vai saber de nada. O que acontece é o seguinte, você tem aqui um país da América do Sul que foi dado um golpe por Nicolás Maduro, deu um golpe, assumiu o governo lá e perseguiu opositores, certo? Perseguiu opositores, e a Venezuela hoje é um país que está numa crise, uma crise econômica com a inflação exorbitante. Muita gente saiu do país, muitos vieram para o Brasil, outros foram para a Colômbia e assim sucessivamente para outros países. Então a Venezuela hoje ela vive um inferno. Ela se tornou uma ditadura. E eu pergunto a você, o que está fazendo a ONU e a Organização das Nações Unidas para impedir aqui essa ditadura na Venezuela? O que está fazendo a ONU? O quê? Aí essa notícia aqui, nós vamos aqui associar ela o que aconteceu quando Biden se tornou presidente dos Estados Unidos. O Biden, ele retirou as tropas, certo? Biden admite erros, mas diz não se arrepender de retirar as tropas do Afeganistão. Gente, quem não lembra daquelas imagens do Afeganistão? O Afeganistão, o Biden retirou as tropas americanas que estavam tomando conta do país, assumiram o controle do país para poder que se instalasse uma democracia no Afeganistão. Mas quando Biden assumiu, ele retirou as tropas americanas e o Talibã, um grupo terrorista, assumiu o comando do Afeganistão. Quem não lembra das imagens nas TVs abertas de pessoas caindo, desesperadas, subindo em avião, pessoas que até caíram do avião em pleno voo, pessoas que foram ali
nas rodas do avião, no trem de pouso do avião. Quem não lembra? Então, o Afeganistão hoje é uma ditadura terrível que persegue mulheres, certo? Persegue mulheres, persegue pessoas que se manifestam, mata, esfola, faz coisas terríveis. Então, muito triste o que aconteceu no Afeganistão. Então, isso aqui são acontecimentos que estão havendo no mundo, que eles têm uma correlação. Veja que primeiro nós falamos aí do Catar, que é uma ditadura. Nós falamos da Venezuela, na América do Sul, uma ditadura. Nós estamos falando aqui que Biden, quando assumiu, ele retirou as tropas americanas do Afeganistão. O Afeganistão se tornou novamente aí uma ditadura, sob o comando de um grupo terrorista chamado Talibã, aonde eles fazem uma das piores ditaduras que existe no mundo, aqui sobre o governo do Talibã, certo? Então, mas aqui, aí nós temos, minha gente, depois que Biden assumiu também, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, certo? Vamos ver aqui onde que eu coloquei. Vamos ver aqui se é esse aqui. Não, aqui é Venezuela. Nós temos a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Vamos ver se é aqui. Não, não é aqui. Deixa eu ver aqui. Não é. Vamos ver aqui, ó. Guerra, vamos pesquisar aqui. Ucrânia contra Rússia. Então nós temos esse fato que aconteceu, certo? Aqui, vamos ver aqui nesse site aqui da CNN, não gosto muito não, mas só para a gente ter aqui uma noção. Então aqui você tem uma guerra em pleno funcionamento, vamos voltar a procurar aqui. Você tem aqui uma guerra em pleno funcionamento da Rússia, certo? A Rússia contra a Ucrânia. E Reino Unido testa a Rússia e envia helicópteros pela primeira vez à Ucrânia. Reino Unido testa a Rússia e envia helicópteros pela primeira vez à Ucrânia. Então esses acontecimentos são coisas que estão acontecendo no mundo agora, que essa guerra também, ela fez com que os habitantes da Rússia muitos saíssem do seu país, certo? Saíssem do seu país. Aí, minha gente, nós temos também aí essa guerra na Rússia. Nós temos aqui na China o Xi Jinping, que é o presidente da China, ó. O que aconteceu? Isso aqui foi no dia 23/10, olha só. Tá com pouco mais de um mês que aconteceu, ó. O Xi Jinping é confirmado como um líder pelos próximos 5 anos na China. O Xi Jinping, vamos ler aqui um pouco. Decisão de manter Xi Jinping no poder já era esperada e foi formalizada no Congresso do Partido Comunista, que encerrou neste domingo, dia 23. Veja só, o partido PCC, que é o Partido Comunista Chinês, é um dos maiores partidos do mundo, certo? Com aproximadamente 90 milhões de filiados. O Xi Jinping já estava no poder e aí há mais, se eu não me engano, deixa eu ver como diz China, 16 de outubro, Xi Jinping já estava no poder e foi novamente confirmado. Ó, o presidente da China, Xi Jinping, foi reeleito o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e deve ocupar o cargo pelos próximos 5 anos. O anúncio foi feito neste domingo de 23 pelo próprio presidente ao fim do 20º Congresso do Partido. Este é o terceiro mandato seguido de Xi Jinping, consolidando seu poder na liderança do país. Olha só, gente, é o terceiro mandato, ou seja, não existe democracia na China. E veja bem, veja bem aí o que está acontecendo. Veja bem, você tem aí uma ditadura na Venezuela, você tem aí o Biden que assumiu o poder, retirou as tropas do Afeganistão e o Talibã assumiu provocando um terror infernal. Pesquisa aí para você ver, pesquisa se você não viu, pesquisa, porque só eu falando assim você não vai ter noção do terror infernal que está acontecendo no Afeganistão. Aí em seguida você tem aqui o Xi Jinping assumindo mais 5 anos no poder, certo? O Xi Jinping também, a China, logo que aconteceu
esses eventos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Xi Jinping também teve aí alguns fatos que aconteceram, que aviões sobrevoaram aí Taiwan. Taiwan é um país ali colado com a China, que já foi território da China e hoje não é mais, aonde tem a proteção dos Estados Unidos, certo? Em seguida aqui eu vou trazer aqui também um outro fato, que é aí Biden se reúne com Xi Jinping, se reúne com Xi Jinping, vamos ver se o nome está mais ou menos certo, vamos ver aqui o que a gente acha aqui. Biden e Xi Jinping se reúnem nesta segunda-feira. Aí você tem aqui um encontro entre Biden e Xi Jinping. Biden e Xi se reúnem nesta segunda-feira, 14 antes da cúpula do G20. Então, isso é no mínimo suspeito. O líder chinês Xi Jinping chegou à Indonésia na segunda-feira para a reunião muito esperada com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes da cúpula do G20 marcada por tensões sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os dois líderes devem discutir as ambições nucleares de Taiwan, Ucrânia e Coreia do Norte. Então, minha gente, você vê aqui os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo, certo? No mundo. Aí nós temos aqui, nas nossas Américas também, outros fatores, além da Venezuela. Nós temos aqui, vamos ver aqui só aqui, ó. Talibã assume o poder do Afeganistão e pânico domina as ruas de Cabul. Aqui, voltando aqui um pouco ao assunto, sobre o que aconteceu no Afeganistão. Cabul é a capital do Afeganistão, certo? Pesquisa aí e veja o que aconteceu para você lembrar bem. Então, depois que nós temos aqui na nossa América do Sul, que aconteceu, né? Vamos ver aqui outra ditadura aqui no Chile. Depois de expulsar freiras e prender bispo, Ortega compra briga com o Papa. Aqui é no Chile, Daniel Ortega está atacando com sinais de perda não só do senso de oportunidade política, como do juízo. Nos últimos dias desafiou o Papa, expulsou a embaixadora da União Europeia e ofendeu o presidente da esquerda do Chile, Gabriel Boric. Então você vê aí as ditaduras que estão se instalando no mundo. Isso aqui 30 de setembro de 2022, certo? Você vê as ditaduras que estão se instalando no mundo. Aqui nós temos também na Bolívia, onde Evo Morales, depois de ter sido aí expurgado da Bolívia em 2019, ele voltou porque o candidato a presidente do lado dele ganhou as eleições e ele voltou. E o que aconteceu na Bolívia? Os opositores foram presos. Vamos dar uma lida aqui, ó. La Paz, 13 de março de 2021, o Ministério Público boliviano emitiu na sexta-feira 12 um mandado de prisão contra a ex-presidente Janine Arnés e vários de seus ministros por sedição e terrorismo, enquanto a oposição denunciou uma perseguição política do governo de esquerda no poder. Então veja aí o que está acontecendo na Bolívia, tá certo? Nós temos também a Colômbia, onde assumiu um presidente de esquerda, e nós temos aí o que está acontecendo na Argentina. Vamos dar uma olhada aqui. Argentina em crise. Vamos olhar aqui o que está acontecendo na Argentina, na América do Sul. Crise argentina, explicação do colapso econômico da Argentina. Então aqui, olha, a Argentina hoje vive uma das suas piores crises depois de um candidato a presidente aí de esquerda, apoiado por Cristina Kirchner, certo? Foi eleito presidente da Argentina. Então a Argentina hoje, a inflação da Argentina está exorbitante. A crise argentina é um sinal de alerta. Se um país que já foi uma das potências econômicas mundiais atingiu, cadê? Escolha dos governantes. A crise argentina é um sinal de alerta. Se um país que já foi uma das potências econômicas mundiais atingiu elevados índices de pobreza, porque outros países estariam ilesos? As escolhas dos governantes, a corrupção, a desvalorização da moeda
e todos os detalhes são abordados neste artigo. Então aí aqui no Brasil Paralelo, certo? A queda argentina é uma produção inédita da Brasil Paralelo. Então, pessoal, você vê aqui o paradoxo argentino. Antes uma gigante econômica, a Argentina se tornou a pior economia da América Latina depois da Venezuela e hoje é considerada uma das mais frágeis do mundo entre os países emergentes. Então, minha gente, veja o que está acontecendo no mundo, certo? Veja aí o que está acontecendo no mundo. Aí aqui também você tem aqui, isso aqui foi já é agora em 2022, ó, o que está acontecendo no Equador também, manifestações e mais manifestações e ditaduras estão se instalando pelo mundo. Ditaduras estão se instalando pelo mundo afora, pessoal. Aí nós temos uma Copa do Mundo. Aí, pessoal, nós temos uma Copa do Mundo. Por quê? Por conta disso aqui, ó. O que é a política do pão e circo? Ela ainda existe nos dias de hoje? Aí aqui, a política do pão e circo, como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Esta frase tem origem na sátira 10 do humorista e poeta romano Juvenal, vivo por volta do ano 100 depois de Cristo. E no seu contexto original criticava a falta de informação do povo romano. Olha só, o que é que nós estamos vivendo hoje? Nós não podemos falar a verdade em algumas redes sociais, porque elas derrubam os nossos vídeos, certo? Eu tenho aí no Facebook minha conta restrita por 90 dias. 90 dias, o Facebook rebaixou as minhas postagens e por aí vai sucessivamente. Nós estamos vivendo uma escalada ditatorial no mundo. Você não pode falar a verdade. O povo, os conservadores e a verdade está sendo calada. E quem se puser contra vai ser preso. Ou então ser cerceado, ter nas suas redes sociais aí censuradas, tendo a sua voz censurada. Então isso aqui é a política do pão e circo. Quando você diz que promete picanha para todo mundo, né? Aqui no Brasil, e aí agora você tem uma Copa para você poder acalmar os ânimos, tá certo? E diante disso aqui, vamos ler aqui só mais aqui, ó. A política do pão e circo, criada no início do Império Romano, se tornou tão eficaz que até o dia de hoje é utilizada, mantendo o povo feito carneiros encerrados. Olha aí, tá certo? Você não tem as informações corretas, porque existe um consórcio de mídia hoje no Brasil que só te informa o que eles querem, o que é de interesse deles. E aí, se você não procurar as informações corretas, como muita gente tem feito, se informado somente pela TV aberta, muita gente está sendo enganado. Muita gente está sendo enganada. E aí, enquanto todos estão ocupados, então está vindo aí o globalismo com toda a sua força contra o povo. E muita gente não está atentando para essa situação. Juntamente com isso aqui, você tem todas essas notícias aqui, ó, que eu não vou nem poder falar muito, certo? Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é essa. Aqui já posso fechar. Aqui, ó, veja aqui, leia aí para você ver, ó. Olha o que está acontecendo, aumento dos casos, né? Ó, novas são alerta. Está aumentando muitos casos. Você prestou atenção que durante as eleições municipais de 2000, nós estamos em 2022, foi 2020. Os políticos foram todo mundo para a rua, isso aqui acabou, isso aqui, ó. Isso aqui acabou em 2020, não tinha. Você viu os políticos indo para a rua, fazendo carreata, passeata, abraçando eleitores, isso aqui tinha acabado. E agora, em 2022, também isso aqui acabou, né?
Isso aqui também tinha acabado em 2022, certo? Acabou em 2022. Todo comício, todo mundo na rua abraçando pobre, beijando pobre, se encostando no pobre e tudo normal. E agora acabou a política em 2022 e o que é que está acontecendo? Aumentou. Olha só. Está aumentando, gente. Ó. Então, o que eu tenho que ter até bastante cuidado em falar nisso aqui. Ó, lê aí você, ó. Certo? Olha como todos os jornais estão falando sobre isso. Olha só, todos os jornais estão falando sobre isso aqui. Quer dizer, acabou a eleição 2022 e eles precisam de uma forma de controlar as pessoas, de manter as pessoas em casa. Não vai para a rua não, não vão para a rua não, que vocês, tá certo? Não saiam de casa não, fiquem em casa, meus amigos. Fique em casa, certo? Mas aí lá no Catar você tem uma Copa do Mundo. E aí? Lá no Catar você tem estádios lotados, trem, tudo lotado, para você ver a hipocrisia. Isso é uma forma de controle social. Eu não sei nem se aqui eu vou poder postar esse vídeo. Vou postar e ver o que vai dar, porque o anterior que eu postei foi derrubado. Então, você está sendo enganado, certo, meus amigos? Você está sendo enganado. Sorria que você está sendo enganado e você tem que ficar atento. Você tem que ficar atento porque o globalismo está aí, o anticristo está vindo aí, o mundo vai ser dominado. E aí, lá no Catar, uma ditadura, está havendo uma Copa do Mundo como se tudo fosse o quê? Absolutamente normal. Como se tudo fosse absolutamente normal. Olha, é bom você dar uma estudada, dar uma pesquisada e verificar o que está acontecendo, tá bom? Que é o JP Farias, ou Farias Sobrinho, como queira me chamar, aqui do canal do JP, tá certo, meus amigos? Olha, eu te peço, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative aquele sininho que é muito importante para você receber, ficar atualizado e você não ser pego de surpresa. Compartilhe esse vídeo e fique com Deus, tá bom, minha gente?